A temporada de 1992 da Fórmula 1 beirava o marasmo, com 5 poles e 5 vitórias de Nigel Mansell. Em 91, a Williams já tinha demonstrado sua força, mas uma série de problemas eletrônicos e mecânicos destruíram qualquer chance, dando a Ayrton Senna o tricampeonato. Mas no ano seguinte, os problemas de confiabilidade foram sanados e o time britânico passeava. Além do domínio do Leão, seu companheiro de equipe, Riccardo Patrese, tinha largado todas em segundo e terminado 4 das 5 corridas do campeonato também na segunda posição. Quinta-feira, 9 de maio de 2024, e esta é mais uma lembrança de quinta. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todos bem-vindos mais uma vez, eu sou Rodrigo Vilela, hoje é dia de TBT, dia de lembrança de quinta, vamos relembrar mais um momento clássico das pistas e antes de começar o pedido de todos os dias, deixem um like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações para ajudar a gente, hein pessoal? Quem se destacava também naquela temporada era Michael Schumacher, fazendo seu primeiro ano completo na Benetton. Terceiro no México, no Brasil e segundo na Espanha, o deixavam numa ótima terceira posição na tabela. Senna, com uma McLaren sofrível, apesar do motor Honda, obteve resultados medíocres, só 2 terceiros, em Kyalami e em Imola. Quando o circo da Fórmula 1 chegou ao Principado de Mônaco, Mansell tinha 50 pontos contra 24 de Patrese, 17 de Schumacher e 8 de Senna e Berger. Uma lavada, mas era Mônaco. Antes da corrida, algumas notícias e boatarias mexiam com o paddock. Uma delas vinda da Ferrari. Luca de Montezemolo, presidente da equipe, teve que anunciar publicamente que a posição de Ivan Capelli era segura, em resposta às críticas da revista italiana Auto Sprint sobre o desempenho do piloto vindo da Leyton House e que só tinha obtido um 5º lugar em Interlagos até aquele instante. A publicação cobrava nas entrelinhas a efetivação de Gianni Morbidelli, que havia realizado a maior parte dos testes da Ferrari no circuito de Imola. A pré-classificação trouxe a primeira surpresa, aliás uma senhora zebra. Roberto Moreno, da tétrica Andrea Moda, conseguiu o 3º tempo e avançou para a disputa das 26 vagas do grid. E se isso não fosse surpresa o suficiente, na classificação oficial o brasileiro conseguiu o 26º tempo, colocando pela primeira e única vez o carro da equipe, uma das piores que já passaram pela categoria, em uma corrida, fazendo os mecânicos comemorarem como se fosse um título. A pole, claro, ficou com Mansell. O segundo lugar, claro, ficou com Patrese. Senna era o terceiro, à frente de Jean Alesi. Berger e Schumacher formavam a terceira fila. Maurício Gugelmin, da Jordan, era o 13º. Já Christian Fittipaldi, da Minardi, o 17º. O tempo estava nublado para o domingo, mas sem previsão de chuva. Na largada, Mansell segurou a primeira posição, mas Senna se livrou de Patrese na Saint-Devote, mesma curva onde Schumacher ultrapassou Berger. A corrida seguiu sem nenhum fato novo até a volta 12. Até aquela altura, Pierluigi Martini, depois de bater na Mirabeau, já estava fora da prova, assim como Morbidelli e Moreno. Patrese começou a atacar Senna, mas problemas no câmbio o impediram de ser mais efetivo nesse ataque. No mesmo giro, um entreveiro entre Schumacher e Alesi fez os dois se tocarem na lance. Pior para o francês, que ficou com uma das caixas centrais de eletrônica danificada e abandonou 16 voltas depois do enrosco. Outro que enfrentou problemas foi Martin Brundle. O britânico pressionava Berger, mas escapou na chicane do Porto, teve um pneu furado e o bico quebrado, tendo que ir aos boxes e perdendo um bom tempo por lá. Capelli havia subido para 6º e 3 voltas depois pulou para 5º, quando a caixa de câmbio deixou Berger a pé. Enquanto Schumacher abria a caça contra Patrese, Senna levou um baita susto na volta 60. Michele Alboreto escapou na saída da Mirabeau, bem à frente do brasileiro. Ayrton passou ileso, mas perdeu mais tempo ainda com relação a Mansell. O Leão estava muito confortável na ponta. Uma volta depois, Capelli protagonizou uma das batidas mais toscas da categoria. Correndo em 5º, acabou escapando na curva do Cassino e ficou com a suspensão torta. O italiano seguiu na prova até que nos S's da piscina a suspensão entortou mais ainda e ele rodou na rascasse, subindo por cima do guarda-rail e ficando inclinado na barreira. Foi o que bastou para a equipe de transmissão da BBC achincalhar o piloto.
Enquanto isso, Mansell encaminhava tranquilamente sua vitória, com uma vantagem de mais de 30 segundos sobre Senna. Mas aí na volta 71 ele teve que ir aos boxes. O pneu furado ainda dentro do túnel o obrigou a ir para a parada, e com isso Senna pulou para a liderança, surpreendendo muitas equipes de transmissão mundo afora, inclusive a Globo, que só percebeu quando a tabela de tempos mostrou Ayrton na frente. Enraivecido, Mansell partiu com tudo para recuperar a primeira posição. Estando quase 6 segundos atrás do rival da McLaren, em 3 voltas ele engoliu a desvantagem, cravando inclusive a melhor volta da prova, quase 2 segundos mais veloz que a marca que Senna havia conseguido até então. Em circunstâncias normais seria presa fácil e Mansell retornaria ao primeiro posto com facilidade. Mas era Mônaco. As últimas 4 voltas foram uma verdadeira aula de defesa do brasileiro, com pneus muito desgastados e um equipamento inferior. Senna não deu nenhum espaço para Mansell e tentou de tudo quanto foi jeito assumir a liderança. Tentou por dentro, por fora, antecipando freada, retardando freada, mas foi tudo em vão. Ayrton tomou todos os espaços da pista, mudando o traçado várias vezes e de forma não planejada, para não dar a Mansell a prerrogativa de estudar um ponto certo. Por apenas 2 décimos, Senna triunfou no Principado novamente. Foi sua 5ª vitória em Mônaco, igualando-se a Graham Hill. Foi a primeira vitória do brasileiro na temporada. Patrese resistiu à pressão de Schumacher e completou o pódio. Brundle foi o 5º e Bertrand Gachot completou a zona de pontuação. Christian foi o 8º e Gugelmin foi outra das vítimas de problemas de câmbio. No pódio, extremamente cansados, Senna e Mansell tiveram certa dificuldade em erguerem seus troféus. O britânico, mais cansado ainda, não se fez de rogado na frente do príncipe Ranier e ficou sentado no asfalto e nas escadarias do camarote real, o que resultou num banho de champanhe dado por Ayrton. Na coletiva, Mansell falou que Senna parecia um ônibus à sua frente. E depois ele disse em entrevista que somente se desse um toque que causasse um furo no pneu é que conseguiria ultrapassá-lo. Claro que com as regras de hoje, aquela batalha seria quase impossível de acontecer, mas devemos salientar que Senna em nenhum momento fechou Mansell deliberadamente, porque o britânico não chegou a colocar seu carro lado a lado da McLaren. Mas a disputa até os dias atuais é considerada uma das maiores da Fórmula 1. Foi o brilho solo de Senna naquele ano. Mansell seguiu dominante, venceu seguidamente na França, na Grã-Bretanha e na Alemanha. Ayrton voltou a vencer na Hungria, mas Mansell, que sempre foi conhecido por ser um piloto afobado, manteve a calma e garantiu o 2º lugar, que lhe deu o título com 5 provas de antecedência, até hoje a 2ª maior quantidade, perdendo só para 2002. Nessas 5 últimas provas tivemos 5 vencedores diferentes. Schumacher venceu pela primeira vez na categoria, na Bélgica. Senna triunfou na Itália, depois das quebras das 2 Williams. Mansell foi o primeiro em Portugal. Patrese levou em Suzuka e Berger conquistou a vitória em Adelaide. Foi um título merecido para Mansell, que corrigiu uma injustiça histórica quando ele teve a taça de 86 nas mãos. Mesmo que muitos questionem a diferença técnica, o fato é que o campeonato já era devido ao britânico. Mas equipamento nenhum o fez superar Senna nas ruas de Monte Carlo naquela batalha de 2 dos maiores da história, há 32 anos. Se os dois tivessem correndo até hoje, talvez o Mansell não tivesse conseguido passar o Senna. Foi uma batalha espetacular. Senna deu uma aula de pilotagem, uma aula de defesa, tomou os espaços dentro da legalidade. Hoje seria considerado exagero, lógico, a Fórmula 1 hoje exagera em muitas das suas regras, a despeito de segurança, a despeito da lealdade dos pilotos, mas ela exagera muito. Aquela disputa seria impensável nos dias de hoje. Foi um colírio para os olhos dos fãs do esporte a motor acompanhar aquela disputa. E o Mansell depois, em entrevista, nessa mesma que ele brincou, falando que só se desse um toque no pneu do Senna que furasse o pneu, ele mesmo exaltou a sua lealdade. Talvez que ficou faltando naquele Portugal 89, que a gente já citou, né? Mas em 92 o Mansell também foi brilhante, tentando de forma limpa uma ultrapassagem e reconhecendo que naquele dia o Senna foi muito superior. Não por acaso 6 vitórias em Mônaco
já explicam qualquer coisa. Gostaram, né, pessoal? Eu sei que vocês gostaram de relembrar essa corridaça em Mônaco, faz tempo, hein? Na semana que vem é a vez de mais um personagem de terça. O TBT, a lembrança de quinta, volta daqui a 2 semanas. A gente lembra sempre, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Amanhã não tem aquecimento, a gente vem com a nossa live na segunda-feira, então a gente espera vocês às 9 da noite, horário costumeiro de sempre. Um bom fim de semana para vocês e até lá, pessoal. Tchau!